Boa tarde, queridos amigos e queridas camaradas e queridos camaradas. Muito boa tarde. É um prazer para mim estar junto de vós neste dia do vosso congresso, fazendo estas que já não são as saudações iniciais, mas que são as saudações do Secretariado Nacional do Partido Socialista à tendência sindical socialista no quadro da CGTP. Gostava de convosco partilhar 2 ou 3 aspectos que me parecem importantes em função da vida política e da vida da sociedade portuguesa dos últimos tempos e daqueles tempos que virão muito próximos, de um futuro muito próximo. E gostava de fazer esta apresentação dividida em 2 partes. Primeiro, os 2 anos de oposição, praticamente os 2 anos de oposição que levamos. E depois, numa segunda parte, falar convosco dos 2 anos, ou dos possíveis 2 anos de oposição que temos pela frente. Nos últimos 2 anos, o Partido Socialista teve um primeiro propósito: recuperar a credibilidade e a confiança dos portugueses. O Partido Socialista saiu de um ato eleitoral com uma derrota que nós todos assumimos coletivamente como uma derrota expressiva. E a primeira etapa fundamental da liderança e do órgão executivo do partido era recuperar junto dos portugueses a sua confiança e a credibilidade para que os portugueses pudessem voltar a confiar no Partido Socialista como um partido a quem podiam confiar o seu voto para liderar os destinos do país. Foram 2 anos muito exigentes, e foram 2 anos muito exigentes porque o Partido Socialista se confrontou não só com a execução do Programa de Assistência Económica ou Financeira, mas também porque o Partido Socialista enfrentou na sociedade portuguesa um quadro ideológico claro, muito propenso no início à execução do programa, muito propenso a aceitar a austeridade, mas propenso a aceitar a austeridade considerando que, no fim de contas, no fim da linha, os portugueses tinham a expectativa de ver os seus sacrifícios, o seu esforço remunerado pela saída da crise. Por isso, foi muito exigente para o Partido Socialista, vinculado também ao programa de assistência, percorrer um caminho sucessivo de criação de uma alternativa credível em torno daquilo que era um compromisso internacional do país que o Partido Socialista também era signatário. E começámos por dizer 2 ou 3 coisas essenciais. Primeiro, que era impossível fazer consolidação orçamental e pagar a nossa dívida se o país não tivesse crescimento e emprego. Estivemos praticamente sozinhos na sociedade portuguesa então. Na altura, quando o Partido Socialista defendia crescimento e emprego, só tínhamos, em todos os jornais económicos, em todas as televisões, todos os baluartes da defesa da austeridade e da austeridade como redentora da situação portuguesa. Segundo, quando foi percebido de forma clara que o cenário macroeconómico era diferente daquele que tinha estado na base e na gênese do programa, o Partido Socialista foi o primeiro a dizer que Portugal precisa de mais tempo para pagar a sua dívida, mas também mais tempo para consolidar o seu déficit orçamental. E terceiro, fomos aqueles que sempre dissemos que Portugal não sairia sozinho desta crise. Porque para Portugal sair sozinho desta crise, o esforço a que os trabalhadores portugueses, os cidadãos do nosso país, seriam forçados a fazer, seria não só injusto, mas levaria a que o país pudesse perder parte daquilo que tinha construído desde o 25 de abril de 74. Uma sociedade mais justa, com um Estado social mais presente na vida dos portugueses e, por isso, perder esse património era uma proposta que nós não defenderíamos junto dos portugueses e que também sempre considerámos que não era justo que a União Europeia, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI viessem propor a Portugal. Não é justo, não é sério, não é honesto para com os portugueses dizer que eles têm de sair da circunstância em questão, prescindindo de todas as conquistas que desde o 25 de abril de 74 fomos consolidados.
consolidando em Portugal. Nós dissemos estas três coisas. E isto passa por criar um contexto credível e de confiança junto dos portugueses. Porque hoje, estas três coisas que nós dizemos são aceitas na generalidade da sociedade portuguesa. Hoje temos todos os defensores da austeridade há 2 anos a dizer que Portugal precisa de crescimento e de emprego. Temos todos aqueles que consideraram que mais tempo era impossível, recordo as palavras do Dr. Passos Coelho, do Sr. Primeiro-Ministro na Assembleia da República, nós atingiremos o déficit orçamental, custe o que custar, era a frase. Pois, nem custe o que custar o ano passado, nem custe o que custar este ano, nem custe o que custar no próximo ano. Por isso, terceiro, hoje é unânime. E é curioso ver alguns comentadores em Portugal dizerem que Portugal precisa da Europa e não sairá sozinho desta crise. Claro, quando nós, há quase 2 anos, dissemos que nós tínhamos 2 dimensões da crise. Uma nacional que nós tínhamos que resolver, mas que sem a dimensão europeia era impossível sair desta crise, estivemos sozinhos. Hoje é claro e objetivo. 90% dos portugueses, segundo a sondagem que vem hoje na comunicação social, dizem que Portugal ou deve denunciar ou deve renegociar o programa de assistência económica e financeira. 90% dos portugueses. E 90% dos portugueses que hoje percebem que o Partido Socialista há 2 anos que defende esta agenda para que o país saia desta crise. Nós, se calhar infelizmente para o país, porque era preferível que o país pudesse ter saído de outra forma da crise, nós hoje temos o Partido Socialista na sociedade portuguesa com uma agenda que foi a agenda ganhadora da discussão em torno da crise nos últimos 2 anos. E este é um património que nós construímos com dificuldade, com grande antagonismo de muitas forças na sociedade portuguesa, mas é um património que hoje faz com que todos os socialistas possam andar na rua de cabeça levantada dizendo que se a agenda do Partido Socialista tivesse sido implementada, Portugal estava hoje melhor do que está. E este é um património que foi construído durante 2 anos, mas que nos permite, neste momento, pensar nos próximos 2 anos. Naqueles que, em condições normais, nos levarão até às eleições de 2015. E sublinho, aqueles 2 anos que, em condições normais, nos levarão até às eleições legislativas de 2015. Porque, meus caros camaradas e amigos, o governo português está a desmoronar-se, como é bem patente, desde a famosa questão da taxa social única. Desde aquela linha vermelha que o Partido Socialista disse que, se fosse ultrapassada, apresentaria uma moção de censura. Desde então, Portugal vive num sobressalto, numa crise política instalada no quadro da coligação. E desde então, que é bem patente, que quer o CDS, quer o PSD, têm agendas diferentes, não só no quadro da maioria parlamentar na Assembleia da República, como também no Governo. Desde setembro-outubro de 2012, que os portugueses vivem num sobressalto, sem saber se ao próximo orçamento retificativo, se na próxima circunstância, na próxima avaliação do programa de assistência feito pela Troika, se o governo português resistirá ou não a essa avaliação. E por isso foi muito importante aquilo que nós fizemos nos últimos 2 anos. Porque se hoje nós lideramos as sondagens em Portugal, aquilo que nós estamos a dizer aos portugueses é que, basicamente, ou a resposta que os portugueses nos estão a dar é simplesmente esta. É que, se for necessário construir um novo governo em Portugal para que, no quadro dos compromissos internacionais, Portugal possa ter uma solução institucional válida e credível, os portugueses podem voltar a contar com o PS. E é isso que nós vamos sentindo na rua e é isso que nós vamos sentindo nas sondagens que vamos ver. Os portugueses estão tristes, os portugueses estão perdidos no meio desta crise, não sabem para onde é que esta crise os vai levar,
Muitos portugueses não sabem que rendimento vão ter em 2014. Não sabem se as suas pensões, se as suas reformas, se os seus salários vão ser ou não vão ser cortados e olham para nós como, provavelmente, a única instituição partidária credível que pode devolver um projeto de esperança a este país. E essa é a grande responsabilidade do Partido Socialista. Mas para construir os próximos 2 anos, nós definimos um caminho coletivo. E esse caminho coletivo foi defendido no 19º Congresso do Partido Socialista, que se realizou há bem pouco, na feira. Uma moção que foi apresentada e votada esmagadoramente pelos socialistas, que é uma moção que definiu como prioridade o emprego. O secretário-geral do Partido Socialista disse: nós temos 3 prioridades, e as 3 prioridades eram emprego, emprego, emprego. Porque tudo aquilo que nós defendemos para a sociedade portuguesa no futuro depende da nossa capacidade de criar emprego sustentado e remunerado de forma adequada. A sociedade portuguesa, o Estado Social, a forma como nós entendemos a construção do futuro da nossa democracia, não pode viver, não vai viver com 1 milhão de desempregados no nosso país. Não pode viver com a imigração como solução para os nossos mais capazes e que melhores produtos mais complexos são capazes de produzir. E por isso nós definimos o emprego como prioridade. O emprego como prioridade para garantir o quê? Garantir receitas e um ajustamento equilibrado. E definimos uma segunda questão central, que é, depois do emprego, e para que o contexto permita que todas as políticas necessárias à criação de emprego possam ser implementadas, nós definimos como urgente a renegociação do memorando de entendimento. A nossa agenda para os próximos 2 anos é clara. Mas se daqui a 3, 6, 9 ou 12 meses os portugueses precisarem voltar a confiar no PS para ter uma solução institucional clara para fazer o país sair desta crise, nós já temos a nossa agenda, temos seguramente, com todos aqueles que quiserem participar connosco, as condições de criar um programa eleitoral e de governo que poderá dar aos portugueses, a Portugal, uma saída para este estado de crise política latente que vivemos há praticamente 9 meses. É para este caminho que precisamos de todos. É para este caminho que estamos a construir os consensos necessários dentro do partido. E é com esta responsabilidade, camaradas, convosco também, junto dos trabalhadores em Portugal, que contamos para construir esta alternativa, esta solução para Portugal. Queria-vos deixar um último apontamento. As eleições em Itália foram para todos nós o espelho daquilo que pode acontecer em muitas democracias ocidentais. Um partido, ou uma espécie de partido, movimento, 5 estrelas, criado no Facebook, que tem 25% de votos. Em brincadeira, às vezes eu digo que se o Ricardo Araújo Pereira quisesse fazer um partido, nós íamos ter muitos problemas. É do Benfica, sendo eu sportinguista, é do Benfica, tem piada, tem cultura e é mobilizador. Fortemente mobilizador. E tem notoriedade. E é do PC. E é do PC. Foi. Bem, só olhando para a ficha. Meus caros, a verdade é esta. Ou o Partido Socialista e as outras forças e as outras instituições da esquerda portuguesa são capazes, e esse tem sido uma das nossas preocupações nos últimos 2 anos, são capazes de dar corpo, de corporizar, de dar instituição àquilo que é a vontade, os anseios, as expectativas, a análise política que é feita na rua, ou, inexoravelmente, a democracia portuguesa, como a democracia italiana, a democracia espanhola,
O caso grego, onde o PASOK, as últimas sondagens, acho que o PASOK já tinha chegado aos 7%. Ou nós não seremos capazes de construir uma solução democrática, representativa, europeia e, fundamentalmente, com uma vocação de institucionalização da democracia representativa. É por isso que hoje, quando olhamos olhos nos olhos dos portugueses e, ao mesmo tempo, olhamos olhos nos olhos da Troika, quando ela vai ao arco do rato, nós dizemos sempre o mesmo. Portugal não precisa só de uma solução para a sua crise económica e social. Portugal continua a precisar de uma solução política credível. E no dia que este país prescindir do Partido Socialista como solução credível, provavelmente a democracia portuguesa sofrerá e estará em causa em muitos dos aspectos que nós conhecemos desde o 25 de abril. E é por isso que vos digo, o papel dos sindicatos, dos sindicalistas, das forças da oposição que hoje combatem este governo e que o combatem desde uma perspectiva institucional, nos sindicatos, nas centrais sindicais, nos partidos políticos, nas associações de estudantes e por aí adiante, têm um papel fundamental, não só na defesa de uma alternativa a este governo, mas na defesa de uma solução institucional para que a democracia portuguesa possa prevalecer perante a grave crise política e económica que o país vive. Esta é a nossa responsabilidade. Esta é a nossa responsabilidade perante os pais fundadores do Partido Socialista. Esta é a nossa responsabilidade perante aqueles que fizeram o 25 de abril de 1974. E eu não sairia daqui, bem comigo próprio, se não vos dissesse isto. Como membro do secretariado do Partido Socialista, do secretariado nacional do Partido Socialista, nós sentimos essa responsabilidade. Ou somos capazes de dar hoje uma resposta clara, ou muito daquilo que fizemos desde 74 estará em causa. Mas para isso temos que continuar a trabalhar. E para isso contamos também com os sindicalistas do PS. Meus caros camaradas, viva o PS, viva a tendência sindical do Partido Socialista, viva Portugal!